الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه البخاري في أدب المفرد عن قبيصة بن برمة الأسدي رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, sintam-se cumprimentados com a belíssima saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor dos mundos, beneficente, misericordioso, aquele a quem adoramos e o Senhor do dia do julgamento. E que as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre dos profetas Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Um dia especial como hoje, várias recomendações do profeta sallallahu alaihi wasallam devem ser colocadas em prática, em particular o envio abundante de bênçãos para o profeta sallallahu alaihi wasallam, porque este envio de bênçãos servirá também como intercessão a nosso favor no dia de juízo final. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Awla an-nas bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayya salatan." As pessoas que estarão mais próximas a mim no dia da ressurreição são aquelas que mais salat e salam enviam para mim, em particular um dia especial como hoje. O tempo não nos é suficiente antes de começar, mas vamos, na medida do possível, abordar algumas questões, em particular algumas práticas sociais, para que estas possam nos levar à proximidade de Allah subhanahu wa ta'ala e que estas mesmas possam servir para a nossa salvação no dia em que dinheiro algum será capaz de salvar, filho algum será capaz de salvar, quem for, ninguém salvará outro, senão aquele que vier diante de Allah subhanahu wa ta'ala com o coração limpo, com o coração com tawhid, seguimento de sunnah e sem sujidade no seu coração, conforme Allah diz: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O dia em que nenhum bem, nenhuma riqueza, nenhum dinheiro será capaz de beneficiar, nem sequer filhos será capaz de beneficiar, com exceção daquele que vier diante de Allah com o coração puro. Allah subhanahu wa ta'ala diz: o terror daquele dia será de tal forma: يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. O transgressor desejará naquele dia que desse como compensação, como resgate, quem? Seus bens, seus filhos, a sua família que ele protegia aqui no dunya, e tudo que ele tem. E se ele tivesse o controle de entregar as pessoas todas do dunya, desde o primeiro homem até o último homem, dar a Allah como sacrifício, como resgate, só para ele escapar, ele faria isso.
Allah diz, cala, isso jamais acontecerá. Allah diz, por mais que a pessoa tivesse o ouro enchendo a terra toda, até o céu, mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Allah diz, não irá aceitar, por mais que a pessoa traga a terra cheia de ouro, o céu cheio de ouro. Nós não temos noção da grandeza do céu. Para aqueles que estudam um pouquinho, não é, a geografia, quando começam a falar de buracos negros na atmosfera, nos perdemos completamente. Nós lutamos por terrenos pequenos. Você tem terreno 20 por 20, não é? Pensa que é um grande folgado. O que falar de quem tem 1 hectare, quem tem 100 hectares, quem tem... Vamos lá dar o maior exemplo que quiser. Vamos lá dar exemplo, o Dunya todo. Este planeta todo, comparando com o Sol, é uma bola escura que não se vê. Quanto o tamanho do Sol. O Sol, no buraco negro, também é invisível, não se vê. E é assim em cadeia, não conseguimos imaginar. O conhecimento de Allah, as criaturas de Allah, não conseguimos imaginar. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, se a pessoa trouxer ouro, a terra cheia, o céu cheio de ouro, Allah não irá aceitar, porque isso não tem valor perante Allah. Não tem. As tuas boas ações têm mais valor que tudo isso. Portanto, neste dia a pessoa estará disponível a dar como resgate. Allah subhanahu wa ta'ala não irá aceitar nada disso, porque as boas ações são feitas aqui ainda no dunya e em vida. Hoje gostaria de partilhar com os irmãos uma palavra que Allah usou no Corão. Allah mencionou essa palavra no Corão 38 vezes. 38 vezes. E olharmos por quê? Não é? Na sua amplitude, na sua generalidade, não é? Tendo em consideração a abstração que Allah menciona esta palavra e o alcance que nós vivemos dia a dia, como é que nós podemos pôr em prática, que Allah repetiu em vários conteúdos, palavra que todos nós sabemos, mas nem temos noção de quão importante é e quantas vezes Allah mencionou essas palavras no Corão. Eu quero aqui falar acerca da prevalência do bem mundano no além. O bem que tu fizeres aqui no dunya, este bem irá prevalecer. E tem um hadith que, se não for gelado, melhor. Se não for gelado, um hadith que suporta esta prática, não é? O bem. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fi al-akhirah wa ahlul munkar fi dunya hum ahlul munkar fi al-akhirah. Hadith que Imam Bukhari menciona no seu Adab al-Mufrad. Então, a palavra é exatamente esta, ma'ruf. Nós todos falamos amr bil ma'ruf, certo? Amr bil ma'ruf, amr bil ma'ruf, amr bil ma'ruf. Allah usou esta palavra 38 vezes no Corão, em vários sentidos. Em vários sentidos. O ma'ruf, que nós podemos aqui mencionar, se nós formos primeiro a entender na questão etimológica. Esta palavra é derivada de 3 letras, que na maioria das palavras do árabe são derivadas de 3 letras, e daí vem a sua morfologia de derivação de outras palavras. Portanto, ma'ruf, que vem de urf, ain, ra, fa, que significa conhecer, significa reconhecer, significa ser conhecido, conhecer algo como bom. Isso significa ma'ruf. Portanto, na mesma raiz, a palavra irfan está na mesma linha, no mesmo sentido, o urf. O urf, que é aquilo que nós chamamos de costume reconhecido pela comunidade. Costume. Eu havia dito aqui antes que naquela sequência que nós estamos a falar das 5 regras fundamentais do Sharia, al-Qawaid al-Khamsat al-Kubra, uma delas é costume. Al-Adat Muhakkama, o costume tem força de lei. Há muitas práticas que nós fazemos pensando que é religião. Não é religião, é costume. Você trouxe lá da tua terra porque faziam lá, e você pensa que isso é parte de din. Não é din, é costume. E há certos costumes que foram consentidos no Sharia,
foram consentidos, passaram a tornar parte da Sharia. E estes costumes foram aceitos no Sharia, várias práticas. E há coisas que nós até zangamos quando vemos alguém não está a fazer, mas aquilo é um costume. E para nós sabermos que é uma norma obrigatória ou não, temos que ver a sua consequência. Se você faz, tem thawab. Se você deixa de fazer, tem pecado. Este é o primeiro ponto. Se você faz alguma coisa, tem thawab. E se deixa fazer a mesma coisa, tem pecado, então estamos diante de uma norma obrigatória. Por exemplo, Salah. Se você faz, tem thawab. Se você não faz, tem pecado. Isto é uma norma obrigatória. Então, temos que fazer aquela ação. Há outras que, se você fizer, tem thawab. Se você não fizer, não tem pecado. Há outras, fazer ou não fazer, está no mesmo nível, o permissível. Há outras que, fazendo, tem recompensa, não fazer, não tem pecado. Aquilo que chamamos de mustahabat, recomendáveis. Mas nós hoje, por não conhecermos essas terminologias, essas diferenças, quando vemos alguém não está fazendo, já é pecador. O Sharia dividiu aquilo. É opcional. Assim como você tem a opção de comer frango ou comer peixe. Você não vai zangar para o outro. Por que você não comeu peixe? Porque não... É a opção que ele tem. Então, as nossas práticas no Sharia também enquadram-se destas formas. Mas, obviamente, quanto mais você puder fazer, seguir a Sunnah, estar mais próximo ao Profeta sallallahu alaihi wasallam, obviamente você faz aquilo como um Sunnah. Seguir o Profeta, este intuito, você é recompensado. Por exemplo, o vestuário. O Profeta, quando chegou como mensageiro, como Rasul, os árabes vestiam jubba. Os árabes vestiam turbante. Já vestiam. O profeta não mudou esta prática deles. Não mudou. Manteve. Outros povos tinham as suas roupas. Por isso que o hadith menciona que labisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jubbatan rumiyah. O profeta sallallahu alaihi wasallam usou um jubba dos romanos. Labisa jubba yamaniya dayiqul kumain. Vestiu um jubba de Yemen que não era deles, dos árabes lá do Hijaz, mas eram dos yemenitas. E o hadith diz dayiqul kumain, que na manga era apertado. Hoje nós a moda já tem, até vem com botão. O hadith fala claramente dayiqul kumain. Era um tipo de jubba que o profeta sallallahu alaihi wasallam usava. Portanto, você não pode hoje obrigar alguém, olha, você deve vestir esta roupa. Não, o Sharia, o vestuário é livre, cada um veste como quiser, desde que vista de acordo com o Sharia. O libasu taqwa, é o que o Corão menciona. Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha. O Corão está a dizer isso. Não é? Nós enviamos para vocês vestuário, não é? Que é para cobrir a vossa vergonha e adorno. Beleza, embelezar-se. O libasu taqwa. E o vestuário da piedade, o libasu taqwa, zalika khair. O vestuário da piedade, do temor, é melhor. É vestir adequadamente, que não sai dos limites de Sharia. Agora, se você veste, o profeta manteve uma certa prática, fez uma certa prática, e você faz porque o profeta fez, você tem uma recompensa. Atenção, se você faz porque o profeta fez, você tem recompensa. Mas se você faz porque é uma prática normal, por isso que o hadith menciona al-amalu bin-niyyah. As ações terão recompensa consoante as intenções. A tua intenção que vai definir. Não cabe a ti julgar. Não cabe. Por quê? Porque ele está dentro de uma barrat, do lícito, do permissível. Hoje nós vemos alguém usou um fato. Olha, é vestuário de café. Mas o jubá que você está vestido de onde? Este que você está vestido de quê? O teu? Também é de café, só que outro tipo de café. Os árabes, é um vestuário normal. Atenção, as ações diferenciam-se de acordo com as intenções.
Se você usa porque está a aproximar, atenção, está a aproximar, porque você não sabe exatamente como é que era a roupa do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas a intenção é de aproximar, estar mais próximo ao profeta, estar mais próximo aos piedosos, você tem recompensa. Mas se alguém vestiu normalmente, cobriu-se adequadamente, também tem recompensa por vestir. E se ele veste, tem que obedecer, está a seguir aquela que é orientação. Portanto, estávamos aqui a falar que o termo ma'ruf, este termo que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou 38 vezes no Corão, enquadra-se em várias esferas que o Corão atribuiu, das normas que o Corão atribuiu. Portanto, é importante nós entendermos o ma'ruf, a sua definição, conforme o significado, seja literal ou clássico. Al-ma'ruf huwa kullu ma ta'arafa alayhi an-nas min al-khayr wa istahsanahu ash-shari'a wal uqul salima. O ma'ruf é tudo aquilo que as pessoas reconhecem como bem. Como bem. Que a Sharia e as mentes sãs consideram também como bom, como bem e como correto. É importante este acréscimo na definição. Que o Sharia considerou como bem, que a mente humana considerou como bem. Hoje nós podemos dizer, há muita coisa que a mente humana diz que é coisa boa, mas o Sharia condenou. Então não vai fazer parte do ma'ruf. Portanto, o ma'ruf é bem que se aplica no sentido moral, no sentido jurídico, legal, no sentido social e no sentido espiritual. Poderíamos, aqui se tivéssemos, trazer vários exemplos que a palavra ma'ruf foi usada para enquadrar vários desses momentos. Por exemplo, no bem ou virtude e bondade. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Allah aqui está a dizer, quando vocês divorciarem as mulheres e completarem o seu prazo, então, mantenham elas bima'ruf. Bima'ruf. O termo aqui que eu quero explicar, bima'ruf. Mantenham elas bima'ruf. Allah não disse como é este ma'ruf. O que significa aqui? Mantenham elas com bondade. Mas não disse como deve ser esta bondade. Aplica-se a prática naquela sociedade como considerava bondade. E que todos entendiam como bondade. Porque Allah não explica. Ma'ruf é isto. Não. Mas em alguns lugares nós vamos ver o profeta sallallahu alaihi wasallam veio até depois diz: kullu ma'rufin sadaqa. Todo ma'ruf, outra vez, profeta, todo ma'ruf, toda bondade, toda boa ação, toda justiça, toda equidade, é sadaqa, é caridade. Então, aqui neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: famsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Mantenha elas, não é, com bondade, aw sarrihuhunna bima'ruf, ou libertai-as também de boas maneiras, com bondade. Eu estava a falar na minha última intervenção aqui a questão do divórcio. Vejam esse versículo do Corão. Allah está a regrar o divórcio. Não deu certo o casamento? Divorcia. Vai ser feliz. Não entra em situação difícil. E não há, você está a seguir, se você divorciar, não tem pecado por divorciar, a não ser que você divorcie de forma que o Sharia proibiu. Mas se você seguir aquelas normas do Sharia, já não dá, porque, por causa disso, como chamamos porque. Já não dá. É uma forma que Allah subhanahu wa ta'ala fez para terminar o casamento. Portanto, aqui Allah usou o termo bima'ruf. Queremos enquadrar este ma'ruf conforme o que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Aqueles que praticam o ma'ruf, que praticam o bem aqui no dunya, são essas mesmas pessoas que serão boas pessoas lá no akhirah. Wa ahlul munkar fi dunya hum ahlul munkar fil akhirah. E aqueles que praticam o mal aqui no dunya são as pessoas do mal no além. Portanto, se nós praticamos o bem, se nós continuarmos a praticar o bem, nós teremos
temos desde já essa garantia de colher o fruto, o bem que o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui mencionou. Portanto, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala está a falar o ma'ruf como forma de dignidade, benevolência, mesmo em momento de separação. Vários outros exemplos que poderia trazer aqui, mas no mesmo contexto, Allah subhanahu wa ta'ala, são inúmeros versículos do Corão. Allah diz: وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ. São tantos versículos que Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca deste mesmo ma'ruf, como é que nós temos que agir diante de várias situações. Dentre as coisas, dentre o bem, meus irmãos, dentre o bem, fazer o bem. O Corão menciona vários exemplos. Há coisas pequenas com muito valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Uma delas, dentre as coisas que nós podemos fazer, é remover um obstáculo, algo prejudicial do caminho de alguém. É vasto. Prezados irmãos, as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam eram concisas. Quando nós falamos remover um obstáculo no caminho de alguém, o que nós entendemos? Tem algo que possa magoar, tem uma garrafa partida, quando alguém passar vai se cortar, ou vai furar pneu de alguém, é noite, vai ter problemas. Remover um obstáculo, certo? Mas você pode ser obstáculo também para alguém. Você pode ser ou não? Você pode ser obstáculo. Se você sabe perceber que está sendo obstáculo de alguém, remove esse obstáculo do caminho de alguém. Isso se torna uma caridade para ti. Sabe o que eu estou a dizer? Não é? Há boladas que não fluem por causa do obstáculo pessoa. Mas estou a falar boladas. Boladas com B minúsculo, não B maiúsculo, lícitas. Mas uma pessoa estava a fazer, tinha um seu cliente que estava a fluir o seu negócio, você veio, intrometeu-se no meio, porque o outro não pode ganhar. Você está sendo obstáculo. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith de Abu Barza al-Aslami radiyallahu anhu, ele diz: eu disse, Ya Rasulallah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Coisas básicas. Abu Barza al-Aslami disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: indique-me uma ação, se eu for a praticar, eu entrarei no Jannah. Nós podemos ouvir, acordar tahajjud, 2 da manhã, não é? No inverno, água fria, fazer wudu, faça tahajjud, 1 hora de tempo. Não, o profeta sallallahu alaihi wasallam não era assim. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: amitil adha an tariqin nas. Paz, remove o que for prejudicial do caminho das pessoas. Limpar via pública. Paz. Limpar a via pública. Quando é que nós saímos fazer parte de pessoas que estão a limpar a via pública? Quando? E quando você é magnata, você é uma pessoa de um status social alto, você é chique, por que eu vou limpar via pública? Nem é digno para mim, não é? São essas ações pequenas. Amitil adha an tariqin nas. Remova o obstáculo do caminho das pessoas. Nós hoje colocamos obstáculo no caminho das pessoas. Hoje. Quando terminar de uma ali, sapato. Semana passada alguém caiu e chutou o chinelo mal estacionado ali fora. Você chega só, atira teu chinelo de qualquer maneira. Nossa religião é religião da adab. Vai para a igreja, aqueles pais estão todos bem organizados, tudo. Entrar no ar, todos nas camas, aqui, para sair. Eu sempre na mesquita,
É o exemplo no casamento, quando chega a hora de servir, luta todos. A gente tem estado em alguns lugares, não de muçulmanos. Chega o momento para servir, refeição, subhanallah. Até, vai irmão, você vai acabar a comida, ele não está preocupado. Nós, e queremos de onde? Onde está? Faça nia naquele momento. Olha, ninguém vai convidar 100 pessoas para dar de comer sem ele contar com comida de 120 no mínimo. Toda a gente conta mais. Então, mesmo quando é dito, olha, vamos começar por esta mesa, depois aquela mesa, você levanta, já vai. Não vai acabar. O nosso din ensina-nos todas essas etiquetas. Mas você, o teu din é controlar a barba do outro. Não viu quanta barba, rapou barba, cortou barba, se de boa está a rastejar no chão ou não, se topia comprido ou não. Vai, começa com coisas pequenas. Não, aqui. Nossos chinelos aqui. Aqui, entrada. Chegamos, só deixamos de qualquer maneira. Tem pessoa que está a recolher chinelo, está a devolver chinelo. Você é o primeiro que fura a fila, tem que estar lá à frente. Vai. Vamos ser organizados. Tem cacifos aqui. Custou dinheiro aquilo aí, para pôr cacifo. Deixa de qualquer maneira. Coitado, aquele vai de uma passada, eu vi, chutou o chinelo, caiu. A coisa teve ironia das coisas, era chinelo dele. Ele queria calçar, alguém pisou, era chinelo dele. Organiza, deixa, tem cacifo, ou deixa, arruma. Não estou a falar dia de Jumu'ah, estou a falar nos 5 salates. Custa descalçar, pôr no cacifo. São coisas básicas, prezados irmãos. Nós temos que nos organizar como pessoas primeiro, sermos organizados. Falamos aqui vez passada das casas de banho, como é que nós usamos, não é? Os nossos wudu'anás, como é que nós usamos. Coisas básicas, irmãos, coisas básicas. Quando se não está a conduzir, acabou de beber, não consegue deixar a garrafa no carro para encontrar uma lixeira, deixar. Abre vidro, atira, quem está batendo no vidro do carro que está a vir atrás? Quantos de nós não faz isso? Está a pedalar? Estive em Climane, meu círculo, tenho estado lá. Lá o meio de transporte é bicicleta. Experimentam. Sente-se muito bem. Eu também pensava que, mas aquilo é normal, não? Boa brisa. Você está a pedalar, aquele baixo está a pedalar, acha que deu cuspir, só vira, pá! Aquele outro está a virar. Lá. Infelizmente, vamos ter este adab, saber estar. Acabou de beber água, está a conduzir, guarda a garrafa. Ensina as pessoas, vai repetir 1000 vezes, até chegar. O profeta sallallahu alaihi wasallam, não pensem que o profeta ficou 13 anos em Meca a educar sahabas. 13 anos. Nós temos estado aqui a falar de saf. Todos os dias aqui. Todos os dias. No Isha, em particular. Os meus colegas já não têm muita paciência de fazer isso. Mas já devem começar a fazer a mesma coisa. Malana Said, Sheikh Abdurrahman, devem começar a fazer a mesma coisa. Saf. Tortos. Cada um chega, para como quiser. Mas se gastou dinheiro para fazer aquilo aí. Vamos ver esse roll-up aí. Para mostrar como temos que parar no saf. Não é possível. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez isso por muito tempo. O hadith menciona: "Sanuqawimuka taqwim al-qidh". Nós vamos endireitar essas filas como se estivéssemos a endireitar as setas. Seta não endireita torto, não está reto para alcançar o alto. É o que o professor sallallahu alaihi wasallam vinha, tocava no ombro um para o outro, junta bem o ombro, aproxima, fecha, porque esse lugar vazio, vem um shaitan. Passa shaitan aí. Sabe qual é o shaitan que vem naquele momento? Tem um shaitan. Quem conhece o nome? Que? Hinzir. Exatamente. Este. É um nome bonito, né? Vem naquela hora, quando você não fecha bem o lugar. E te faz lembrar. Vai, fechou bem loja você? Não deixou a porta de carro aberta? Quantos racados você fez? Você já viaja. Concentração no falar começa aí. E não só. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: as vossas divergências
partem disso. Nós estamos toda hora a reclamar. Temos problema disso, problema daquilo. Estamos toda hora a reclamar. Pare bem no safo. Feche o lugar vazio. Encosta ombro com ombro. Vem outro que quer abrir pernas assim. No safo. Está a abrir pernas. Você mesmo chama a atenção. Vai, não faz isso. Ele está preocupado em pisar pé do outro. Vai, não é isso. O profeta não fez isso. O profeta disse encostar. Se encontrares um hadith, era para enfatizar que estar perto. Você não pode seguir tudo à letra, porque não vai conseguir. Porque tem hadith que fala, nossos joelhos encostaram, nossos tornozelos encostaram. Como é que você vai implementar isso? Encostar joelho com tornozelo do outro. Era a forma mais alta de enfatizar que temos que estar próximos uns dos outros. É o que os sahabas radiallahu anhu faziam. Você chama aquele pai, abriu perna assim. Quando ele está ao meu lado, eu fecho, ele estica. Eu fecho, ele estica. Está a ver o cenário? Quando ele vai passar, você vai, mantém os teus pés assim para ir passar. Mantenha a posição. Teu corpo normal é como você tem que fazer. Você chama a atenção, todo vai. Abre muito o pé, não é necessário. Ele quer pisar pé do outro. É tão irritante isso, é tão irritante. Adab. O din é adab. Portanto, aqui a questão que estamos a mencionar é, em primeiro lugar, remover o obstáculo do caminho das pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto, prezados irmãos, do hadith que nós vamos aqui mencionar, que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, para além deste, um hadith com o mesmo sentido, que foi narrado por Abu Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira radiallahu anhu disse, narra o profeta sallallahu alaihi wasallam, marra rajulun bishawqin fi tariq. Um homem encontrou espinhos no caminho. E ele disse, la umitanna hada shawq la yadurru rajulan musliman. Eu irei remover isto do caminho para que não prejudique o muçulmano. Para que não prejudique o muçulmano. Esta ação, hadith diz, faghufira lah. Allah gostou disso e perdoou-lhe. Uma ação básica. Para não prejudicar o muçulmano, então Allah subhanahu wa ta'ala perdoou este indivíduo. Um outro hadith ainda da Abu Dharr radiallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, uridat ala amali ummati hasanuha wa sayyi'uha. Foi-me apresentado as ações do meu umma, as boas ações e as más ações. Fawajadtu mahasina amaliha anna al-adha yumatu an at-tariq. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, encontrei dentre as boas ações o remover das coisas nocivas do caminho do crente. Remover coisas nocivas do caminho do crente. Portanto, essa é uma das coisas que faz com que as pessoas alcancem uma posição, faz isso para o agrado de Allah, seguir a recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam, você vai alcançar essa satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o ma'ruf é o bem no geral. Esses conceitos todos foram trazidos, não é? As categorias, as repetições no Corão, em vários momentos, querem falar da justiça, querem falar daquilo que é halal, querem falar daquilo que é reconhecido, querem falar daquelas coisas que aproximam a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, tudo o que você puder fazer, o que a mente considera de justo, e o Sharia não condena aquela ação, o Sharia manteve-se em silêncio daquela ação que já era praticada, o profeta teve conhecimento e manteve-se em silêncio, quer dizer, é uma ação aprovada, é uma ação adotada. Portanto, todo o bem que nós podemos fazer, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Tudo que vocês fizerem do bem, Allah subhanahu wa ta'ala é o conhecedor. Portanto, não iríamos esgotar o tempo só para falar o que é bem, o que é correto, o que é o errado, porque Allah deu esta capacidade ao homem, não só ao homem, Allah deu essa capacidade até aos animais. Tem esta capacidade de saber o que é errado. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah jura antes, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Allah jura pela alma e pela forma que Allah subhanahu wa ta'ala compôs esta alma, este ser. Allah diz, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah inspirou aquilo que é certo e aquilo que é errado. Allah colocou um mufti constante conosco em tudo que nós fazemos.
O nosso coração diz se é correto, se não é correto. O nosso coração diz. O nosso coração diz, olha, não fica bem. Você nem gostaria. E o profeta trouxe um termômetro. Al-birru husnul khulq. Wal-ithmu mahaka fi sadrik. A bondade é boa ação. E o pecado, mahaka fi sadrik, é aquilo que incomoda no teu coração, no teu peito. Wa karihta an yattali'a alayhi nas. E você não gostaria que as pessoas soubessem daquilo que você quer fazer ou daquilo que você fez. Portanto, é um termômetro. Então, todos nós temos este termômetro, porque Allah subhanahu wa ta'ala já faz menções no Corão, e Allah subhanahu wa ta'ala menciona em outros versículos também do Corão e por outra. O profeta sallallahu alaihi wasallam também enfatizou no mesmo sentido. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos esta capacidade de corrigirmos, primeiro organizarmos, sermos organizados. Começamos já desde hoje, nos nossos próximos salatos, quando estivermos diante de... Olha, uma coisa importante, meus irmãos, é nós sabermos fazer a abordagem das coisas. Estamos a ver alguém que não está a endireitar o saf. Fale de boas maneiras. Eu estou a dizer, eu pessoalmente estou há mais de 3 anos a exigir que o saf seja endireitado. Um dia posso zangar, mas ainda não trouxe farra. Ainda não trouxe farra. Então, saber abordar. Mas há aqueles pais que recusam, que isso se trata de orgulho. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao definir orgulho, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. O orgulho não é vestir uma roupa que você acha, isso não é orgulho. Isso não é orgulho. Vestir bem, ter boa casa, ter boa comida, bom carro, isso não é orgulho. O orgulho é, tendo essas coisas, você menospreza as pessoas, você já está no orgulho. E orgulho, acima de tudo, é você rejeitar a verdade. Quando a verdade te chega, você rejeita a verdade, isso que é orgulho. Então, saber abordar. Irmão, coloca teu sapato no cacife. Irmão, endireita a fila. Esquecemos, o maior momento das pessoas não endireitar, em particular na hora do zuhr. Aqueles que chegam atrasados são os primeiros que não endireitam as filas. Aqui temos nossa alcatifa tem esta última linha do saf, do desenho independente. Os nossos calcanhares devem estar exatamente naquela linha, não à frente, não atrás. Por isso tínhamos este roll-up, estava lá fora, trouxemos aqui para ver, mas quando as pessoas estiverem em pé também ninguém consegue ver. É um sunnah tão importante, tão importante, tão importante, que o profeta sallallahu alaihi wasallam perdia tempo, ficava tanto a endireitar. Chegou um tempo, no tempo de Umar, ele delegava as pessoas atrás, uma pessoa para a esquerda, uma pessoa para a direita, em cada safo, esquerda, direita, até todos estarem direito. E eu tive a oportunidade, na nossa escola, na madrasa, antes de começar a falar também era a mesma coisa. Todos os dias tinham que passar. Só que às vezes acontecia acidente, as pessoas estão a fazer falar, deixam o aquele baixo está a passar para a direita fila, pisava o oco, pagava, obviamente. Nós estamos a dizer agora tem que começar a pisar o oco das pessoas. Queremos enfatizar que quanto este sunnah foi enfatizado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, e que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.